Olá, pessoal. Eu sou Juliana Pereda e está começando mais um Reunião de Pais. Pausa agora rapidinho para encaminhar no grupo de WhatsApp da igreja, dos amigos, da família, porque essa conversa de Semana Santa vai dar o que falar. Roda a vinheta. Muito bom. Então, hoje, nossa conversa será com o Padre Leonardo Godoy, que já participou deste podcast lá em 2024, na ocasião da Semana em Defesa da Vida. Fica aqui o convite de você que ainda não assistiu, já assistir esse episódio no qual ele esteve junto com o vereador John Ross, falando sobre defesa da vida. Padre Leonardo é pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, bacharel em Filosofia e Teologia, aqui de Mogi das Cruzes. Padre Leonardo, sua bênção, bem-vindo de volta. Deus abençoe, Juliana. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de conversarmos um pouquinho mais sobre a nossa fé, ainda mais nesse contexto da Semana Santa, né? Semana tão bonita, chamada de Semana Maior. Então, que possamos fazer uma conversa que nos ajude a perceber o amor de Deus, o seu cuidado na nossa vida. Então, muito obrigado pelo convite, mais uma E vez. que seja uma conversa frutífera e inspiradora para todos, né? Amém. Inclusive, para inspirar ainda mais, a gente trouxe aqui hoje para a conversa a imagem de São Miguel Arcanjo, que tem tudo a ver com o nosso bate-papo, porque São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, é o anjo que derrota o demônio, né, na guerra bíblica. Então, ele está aqui para nos auxiliar nessa conversa, porque a gente vai falar sobre o inimigo, né, sobre o demônio. Então, deixa eu já colocar o contexto dessa nossa conversa e o que motivou o retorno do Padre Leonardo aqui para o podcast. Há alguns meses atrás, na verdade, no final de 2024, a gente teve a estreia de um filme da Brasil Paralelo, que é uma produtora de conteúdos digitais brasileira, que lançou um filme chamado A Oficina do Diabo. E aí, eu repostei uma imagem do filme, o Padre Leonardo reagiu e a gente trocou mensagem, falou, puxa, a gente bem que podia falar sobre isso, né, sobre a forma que o demônio nos tenta o tempo todo, ainda mais agora em tempos, né, de finalização de Quaresma e Páscoa. Então, esse foi o contexto que trouxe o Padre Leonardo até aqui. E aí, conversando aqui nos bastidores com o padre, ele ainda não assistiu o filme inteiro e também não leu o livro que inspirou a produção do filme. Então, hoje a gente vai começar meio que ao inverso, colocando duas dicas culturais, começando pelo livro. Tá aqui, ó. O livro se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, que escreveu esse livro em 1942, né, num período de guerra. O C.S. Lewis era professor, primeiro na Universidade de Oxford, na Inglaterra, depois na Universidade de Cambridge. E o contexto do livro é o seguinte, eu vou ler a sinopse para vocês. O nome original do livro é The Screwtape Letters, que é, em português, traduzido para Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E o livro é uma série de cartas de um tentador, que é o diabo, né? Esse tentador é um tentador mais experiente, que se chama no original Screwtape e em português Mal Danado, é o nome que se dá a ele, para um aprendiz chamado Wormwood, que em português é traduzido como Verme Lindo. Tá? Nessas cartas, Mal Danado, que é o tutor, ele aconselha o Verme Lindo como afastar um certo paciente, que é um ser humano, como afastar ele de Deus e levá-lo para as profundezas do inferno. Então, esse é o contexto do livro, e o livro ele é feito por cartas que ele vai enviando para o seu aprendiz vermelindo, né? E aí, o que todo mundo diz, é uma obra clássica de C.S. Lewis, inclusive, acho que muitas pessoas devem conhecer esse autor por Crônicas de Nárnia, né, que virou filme, enfim, tem um certo apelo popular, mas eles dizem que esse livro é uma obra apologética, de apologética. Então, eu gostaria de começar o nosso bate-papo, padre, com o senhor explicando o que seria uma obra de apologética. Enquanto, Ju, você fazia a leitura da sinopse, né? Me veio um pensamento aqui.
Por favor, não se escandalizem com o que o padre vai falar, tá? Nem cancelem o padre com isso. Eh, Perceberam que muitas vezes até mesmo o diabo faz na prática coisas que nós deveríamos fazer? Por exemplo, ele está ensinando o seu aprendiz como ser um diabo. Está dizendo para ele como agir para afastar as pessoas de Deus. Então, vemos que ele está transmitindo essa fé suja, mas está transmitindo a fé dele, vamos Esse dizer assim. conhecimento dele, né? Sim. Então, de certo modo, nós podemos usar até desta imagem do próprio livro, do próprio filme, para pensarmos a apologética. O que seria apologética ou apologia? Seria aquela tentativa de transmitir a alguém uma ideia sobre algum assunto, sobre alguma temática, ou também aquela ideia de defender um conteúdo, promover um conteúdo. Uhum. Então, Deus quer promover para nós a vida, nos defende a vida. O diabo, por sua vez, quer promover, quer defender a morte. Agora depende de nós também a escolha que cada um de nós vamos fazer e o caminho pelo qual nós vamos perseverar. Uhum. Então, no caso aqui, essa obra, que é uma obra meio que satírica, né? Ela tira, ela faz, ela brinca, na verdade, com essa troca de papéis, mas no final, quando você termina de ler o livro, você se dá conta de que o livro está aí defendendo a fé cristã, né? No final das contas. Sim. E A por isso que arte promovendo a fé. exatamente, que é o que o filme tenta fazer, provocar essa reflexão. Obviamente, o livro que inspirou o filme tenta fazer, então é nos conduzir para esse caminho aí de entender que a fé cristã, que existe só uma verdade, que a gente precisa buscar essa verdade, né? Então, basicamente é isso que é apologética. Sim, essa ideia de nos transmitir a verdade da fé, mas de também nos ajudar a perceber como que ela se articula, como que ela acontece na prática também, Uhum. e, como já dizia, promovê-la e defendê-la. Uhum. Muito bom. Agora, a gente está aqui, os cristãos católicos, né, nessa Semana Santa, a gente passou aí por todo um período de quaresma, né, que também a gente conversando nos bastidores estava falando, nossa, como é difícil passar pelo tempo da quaresma, né? Engraçado que eu tomei esse copo de água agora, mas a Ju já teve que trazer outro, porque na conversa a gente gastou aquele copo de A gente água. gastou um copo de água se preparando para começar a conversa, né, Isso, padre? sim, Agora, fala pra gente, padre também sofre na quaresma, né? sofre. Não é só os leigos, não, Acho que que tem todo mundo. dificuldade, né, para acordar cedo, de repente, para rezar um terço, né, ou para suportar aí as dificuldades do dia a dia, as tentações do dia a dia. Sim. Comentava com a Ju, comento com vocês agora também. Eu lembro que minha avó, a vó Ana, como costumava chamar, né, Deus a tenha, ela tinha o costume de falar assim, do jeitinho dela, jeitinho de roça. Tem que tomar cuidado na quaresma porque o bicho feio fica solto. O jeitinho dela, a fé simples dela, mas Sim, que me possibilitou, por exemplo, estar hoje aqui nesta conversa, né? Por isso, sim. peço a Deus que sirva ela de mérito se ela precisar nesse sentido. Mas ela dizia isso, depois eu ficava pensando, o diabo ele fica solto o tempo todo. É claro, não é só na quaresma, não. Não, talvez o que aconteça quando nós não estamos tão preocupados em fazer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é próprio da nossa fé, da nossa religião, o diabo também não se preocupa. Bom, não está me dando trabalho, né? Uhum. Agora, quando pega um tempo como esse, em que nós já nos dedicamos mais à oração, ao jejum, à caridade, à meditação da palavra de Deus, então ele olha, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa ali, tem que ficar esperto, senão eu Uhum. vou perder um, né? Então, talvez nós, por estarmos mais dispostos a Deus, o diabo fica preocupado e pensa, opa, peraí, tem que fazer alguma coisa, porque senão ele não vai estar comigo. Essa disposição a Deus incomoda. Então, Ah, talvez ele se sinta motivado a cutucar um pouco mais. Então, a gente consegue perceber um pouco mais a influência, um pouco mais a atuação dele, né? tá. É como se o diabo estivesse fazendo hora extra, Sim. talvez, Agora que ele viu que na nós quaresma. queremos nos dedicar mais a Deus, queremos nos converter, ele vai tentar fazer de tudo para que nós não alcancemos esse objetivo, Sim, não digamos sim a Deus, né? sim. Então, talvez a gente sinta com um pouco mais de força, porque nós nos dispomos mais a Deus e o diabo ficou preocupado e quer fazer alguma Uhum. coisa para que nós nos voltamos a nos dispor para ele. Sim, é. Agora, é uma vida inteira, né?
Sim. É uma luta, é a luta de uma vida inteira, essa luta contra o mal e buscando a salvação da nossa alma, né? E nós falamos que estamos no contexto da Semana Santa. Jesus, já no alto da cruz, e quanta tentação que não aconteceu para ele ali naquele momento. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, para a gente acreditar. É. Talvez ali naquele momento, Jesus ouvindo tudo isso, ele falou, pai, quer saber? Eu vou descer da cruz, quer que todo mundo se encrenque, não quero saber de mais nada disso, não tá valendo a pena, eu vou descer. Uhum. Mas não, o que ele fala, pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Ó, quanta Sim. tentação até no alto da cruz, até o Cristo passou, né? É. E quantos momentos, assim, às vezes a gente se enxerga nessa posição de não ter fé e de pedir sinais, sabe? Essa coisa assim, então, se você é Deus mesmo, né? A espera de um milagre, de algo fantástico que Deus faça por nós, e não é por aí a vida do cristão, né? Muitas vezes o grande milagre é uma coisinha simples que acontece na nossa vida. Se posso dar uma terceira dica cultural, eu Claro! lembro de um filme que eu assisti uma vez, ah, A Volta do Todo-Poderoso, do Jim Carrey. Ah, sim, eu acho que eu vi esse filme. Então, é uma coisa mais de comédia, tudo Uhum. isso, né? E que ele tem os poderes, né? Ele tem todos os Tem os poderes. poderes de Deus, aí tem a responsabilidade ali de fazer uma arca para salvar as pessoas. Tem toda uma situação, mas a gente vai deixar na curiosidade para assistir Sim, depois, assistam né? o filme, é. Mas basicamente ele joga na ideia da palavra arca. Traduzindo, eles colocam uma tradução em inglês, depois a Ju é especialista nisso, ela pode explicar melhor. É, mas depois no final ele explica: Deus pediu para aquele homem que construísse uma arca. Aí ele pensou, baseado em Noé, e construiu uma arca. Uhum. No final, o que Deus estava pedindo para ele? Vocês falam que vocês querem fazer coisas grandiosas para salvar o mundo, mas às vezes o que precisa é de uma simples atitude real de carinho e de amor. Arca. Atitude real de carinho e de amor. Olha só. Uma ideia de, às vezes, o grande milagre acontece no dia a dia, quando você deixa a sua mente preenchida de coisa que vem de Deus. Uhum. Então, a sua mente não fica vazia porque está preenchida da inspiração de Deus. E onde você aprende que, às vezes, como Jesus dizia, um copo de água oferecido por alguém não será esquecido. Então, Ju, acho que você já tem uns 2 pontinhos aí, viu? Ah, já dei 2. Muito bom. Eu acho que se eu não me lembro, assim, se não me falha a memória, no final desse filme, ele não quer os poderes de Deus, né? Ele rejeita assim, não, isso é muita responsabilidade, eu não quero isso para mim, Acho que né? esse é no primeiro filme. Ah, Que tem tá. o Tem a volta Todo-Poderoso do e tem a volta do Verdade, Todo-Poderoso. Esse que eu verdade. citei é a volta do Todo-Poderoso. Mas no primeiro filme é isso mesmo. Ele quer estar no lugar de Deus, Aham. porque ele acha que ele vai ser um Deus melhor que Deus, que vai conseguir resolver tudo. Mas quando ele tem o poder das mãos, ele começa a fazer umas coisas que depois ele começa a perceber as consequências. Sim, Ele percebe que não é tão fácil ser Deus. sim. Como disse um monsenhor para um papa, e depois esse monsenhor virou papa também, Que papa que é? Paulo VI. Paulo VI, muito bom. É fácil dar um conselho. Aliás, foi o Papa que deu esse conselho a ele quando ele era monsenhor e depois ele se tornou Papa também, né? Tá. Quer dizer, é fácil dar conselho para o Papa, difícil é ser ele. Ah, totalmente, sim. Então, é fácil dar conselho para Deus, difícil é estar no lugar dele. E uma vez que as pessoas têm o poder nas mãos, aí que ela tem que estar muito alerta mesmo, muito atenta, porque o diabo ele gosta de pessoas com poder nas mãos, né? Sim. Para que elas façam coisas que não são de Deus, né? Bom, então, já que a gente falou do livro, né, e vai depois assistir o trailer do filme para que a gente incentive as pessoas a buscarem esse conhecimento, a gente vai para uma sessão de que eu vou ler trechinhos do livro, das cartas, né, do mal danado para o verme lindo, que até isso ficou engraçado na tradução, Verme né? lindo. Não, e depois no livro ele tem outros, assim, ele fala outros nomes, né, de colegas dele. E aí eu acho assim, tem que dar o crédito ao tradutor, né? Que teve essa criatividade de pensar em nomes tão interessantes como a versão original, né? Até porque a tradução não é tão fácil quanto pensam, né? Não, o trabalho do tradutor é um trabalho muito, muito importante, porque ele não só
traduz de uma palavra, de uma língua para outra, mas ele tem que traduzir o conceito também, né? Exatamente, que é um pouco do que acontece com a Bíblia, né? Do grego para o latim, depois para nossa, Sim. para a língua de cada país, de cada povo, né? Então é um trabalho muito nobre, o trabalho do tradutor. Bom, então são trechos pequenos, tá? Não vai ser enfadonho. Vou ler o trechinho e vou jogar para o Padre Leonardo para ele fazer o comentário dele, Deus tá? me ajude. Então, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, vamos lá. Então, no primeiro trecho ele fala assim, aí é o prefácio de C.S. Lewis. A nossa raça pode cair em 2 erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Olha só o que ele diz sobre o demônio, né? A gente tem 2 erros, é o não acreditar, e a gente, às vezes, eu tenho a sensação de que tem pessoas que passam por essa vida não acreditando que o demônio existe, que o inferno existe, por exemplo, e pessoas que acreditam que eles existem e têm interesse por eles. E aí, como é que você reage a esse pequeno trechinho aí do prefácio? Bem, temos que cumprimentar ao C.S. Lewis pelo comentário do que ele fez, né? Mostra uma espiritualidade por trás do que está falando, né? Tem quem diga que a grande artimanha do diabo seja fazer as pessoas pensarem que ele não existe, de que é tudo por aqui, é tudo coisa do ser humano mesmo, então não precisamos talvez nos preocupar, aqui entraremos numa questão até escatológica, né? Não precisamos nos preocupar com um depois. Eu vivo agora. Vamos viver agora, resolver o que está aqui. Uhum. Só que o problema tem um algo depois, e aí como que nós vamos nos preparar para isso, né? Uhum. Do outro lado, tem aqueles também que querem procurar ao diabo, ou que dão um poder excessivo a ele. Alguns já desesperados, talvez, de Deus, ou desesperados da própria fé, da igreja, de alguma espiritualidade, acabam até dizendo, não, vamos pelo caminho do diabo, então, que pelo menos isso nos garante alguma coisa, né? Ainda que no final a gente se encrenque, mas pelo menos aqui a gente vai sentir alguma coisa boa, vai fazer uma parte da vida valer a pena. O que nós devemos lembrar é que o diabo também é criatura. Era um anjo que caiu e que levou outros com ele também. Então, Que não tem salvação. Que não tem salvação. Então, ele acaba caindo, levando outros com ele, não se salva, não quer deixar os outros se salvarem, e fica ali como aquele que fica oferecendo algumas saidinhas, vamos dizer, aquele jeitinho brasileiro, vamos dizer assim, para tentar dar uma alegria, um sentido para a vida, alguma coisa assim. Só que é uma coisa que sai caro. Vamos dizer assim, que seria como se estivesse fazendo uma pirataria da fé. Não vale a pena, não vai dar o acesso à plenitude da graça de Deus, né? Pelo contrário, vai nos fechar. Sim. Então, eu não devo dar ao diabo todo o poder que ele pensa que tem. Ele fala para Jesus nas tentações, tudo isto é meu. Tudo isto é meu. E eu posso dar a quem eu quiser. Mas Jesus diz, não é seu. E eu não vou me prostrar diante de você para te adorar. É de Deus. Então, tomemos cuidado. Às vezes a gente dá muito poder para o diabo quando ele não tem. Mas devemos tomar cuidado, porque a nossa responsabilidade, a nossa consciência, a nossa liberdade também nos põe responsabilidade. Sim. Então, tem coisa que o diabo faz, tem coisa que ele incita, mas eu também tenho que ter a consciência de que eu sou responsável também se eu disser sim à tentação dele. Então, tem coisa que é culpa do diabo, mas tem coisa que não é culpa só dele. Tem coisa que é culpa da gente também. Sim, a gente é corresponsável quando a gente diz sim às tentações ou sim ao diabo, né? Então, o segredo é saber que ele existe, não é não achar que ele não existe, mas estar sempre com essa postura do escoteiro de sempre alerta. Né? Certo. Meio que o resumo, né, desse prefácio. Bom, vamos lá para a segunda parte. Essa segunda parte, lendo aí uma das cartas, ele fala sobre um ateu. Olha que interessante, ó.
Lembre-se de que ele não é como você, um espírito puro. Nunca tendo sido humano, e aí ele abre um parênteses para o inimigo que é Cristo, né? Ah, que vantagem abominável a do inimigo, né? De ter sido humano, né? Você não se dá conta de quanto eles são escravos das pressões do cotidiano. Eu já tive um paciente, um ateu convicto, que costumava ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto lia, viu uma cadeia de pensamentos na sua mente começando a tomar o caminho errado, que é o caminho certo. É claro que o inimigo estava ao lado dele nessa hora. O inimigo, Cristo, Deus. Num piscar de olho, viu meu trabalho de 20 anos começar a ruir. Imediatamente ataquei a parte do homem que tinha mais sob controle e lhe sugeri que já estava quase na hora do almoço. Posso supor que o inimigo tenha feito uma contraproposta, já que o assunto era mais importante que o almoço. Mas aí ele resume falando que uma dose de vida real, que a nossa carne, né? A fome, o desconforto físico, né? O barulho, o cotidiano, desvia a atenção daquele pensamento que estava se elevando, e aí ele conclui falando: bom, eu salvei o meu paciente e hoje ele está seguro na casa do nosso pai, lá no inferno. Então esse ateu começou, quis tomar voo e não conseguiu. E aí, como a gente reage a isso, a essa ação do demônio de atacar a parte do homem que ele tem mais controle, que ele diz que tem mais controle? Tudo bem. O perigo aí é o homem baixar a guarda, né? Quem Uhum, está de pé, cuidado para não cair. Foi até uma das leituras nesses últimos dias, né? sim. Nós olhamos então para este homem ateu que está ali se encontrando com o Cristo nesse momento, porque mesmo para aqueles que não creem, o Cristo chega, se aproxima e tenta conversar, tenta iniciar um diálogo, né? Eh, Às vezes a pessoa é um pouco mais resistente, mas mesmo assim Cristo tenta se aproximar, como Uhum, muitas vezes nós somos resistentes também, né? uhum, Então, olhamos para a influência gradual, como comentávamos agora há pouco, aquelas coisinhas pouquinho a pouquinho, uma mentirinha aqui, uma fofoquinha ali, um roubozinho uma aqui, irritaçãozinha ali. um desabafo meio agressivo ali também, Sim. que parece que é pouca coisa, mas para usarmos uma imagem rápida aqui, é aquele efeito borboleta. Uma coisinha pequena, mas que pode tomar proporções gigantescas. Sim. Ou comparando, por exemplo, também com o grão de mostarda. Pequeno, mas que se torna uma grande árvore que serve de abrigo, que serve de ninho, de apoio. Uhum, Uma ação ruim também tem essa força. sim. Mas olhamos aqui então para o diabo, que neste momento, percebendo que aquele ateu está começando a encher a sua cabeça, a sua mente com as ideias de Cristo, com as palavras de Cristo, ele falou: "Opa, espera aí, eu não devo deixar a mente dele vazia, mas eu não posso deixar que a mente dele se preencha pelo que vem de Deus". Uhum, Então, nesse momento, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar distrações na nossa mente. Vai nos puxando para o lado do ego, para o lado da vaidade, vai nos oferecendo uma coisa, como eu disse, uma pirataria, vamos dizer assim, que uma falsificação. Parece bom, parece belo, parece bonito, uhum. parece verdadeiro, mas quando você vai ver ali, não, é É a maçã da falso. bruxa má, né? É a maçã da bruxa má. Da Tem uma Branca cara de Neve. bonita, tem um Sim. sabor bom, mas a hora que a hora que desce no estômago, você Uhum, sente ali que já deu uma reviravolta. sim. Então, devemos tomar cuidado com isso. Eh, a mente vazia pode ser ocasião para o diabo nos encher de porcaria, mas se eu me ocupasse de ocupar a minha mente com as minhas responsabilidades, no meu caso como padre, como professor no seminário, Uhum. como pároco numa paróquia, se eu me ocupasse mais com essas coisas, talvez eu daria menos oportunidade para o diabo ficar enchendo minha cabeça de porcaria. Sim, daí que acho que vem até o próprio título do filme, né? Oficina do Diabo, né? Que é aquela expressão que a gente diz, Oficina do diabo, mente vazia, oficina oficina do do diabo. diabo, né? Então, assim, eu não sei quem é que disse, uma vez que eu ouvi, falando, olha, o diabo até pode chegar perto de mim, mas se ele me pegar ocupado,
Vai ser mais difícil, Ele vai né? ter que entrar na fila. Isso, exatamente. Opa, você chegou, mas eu não tô disponível, né? Não tenho agenda para você Não hoje. tenho agenda. Vai para lá, me volta que daqui a pouco você chega e aí tomara que eu esteja ocupada também, né? Então é um A pouco isso. vigilância. Pois é, mas como é difícil, né, padre? Não sei. Eu tenho uma dificuldade muito grande em me concentrar, por exemplo, para rezar o terço, né? Uhum. E às vezes parece que os pensamentos e as distrações, elas vêm naquele momento que você está ali tentando meditar, né, o terço, e como, assim, eu pessoalmente tenho essa grande dificuldade de me concentrar, e parece que sim, parece que tem alguma coisa ali que quer te tirar daquilo, né? Vocês têm isso também, ou não? Vocês estão plenos o tempo todo? Não, eu sou gente também. O único que tem a natureza divina e a natureza humana é Jesus Cristo. Eu participo do seu ministério, mas eu continuo sendo humano. Não tenho a natureza divina. Estou na esperança de que, me unindo ao Cristo, receba, já que falamos de tradução, para parecer bonito também na fala, na esperança da teoses, da divinização. Mas não no Uhum, sentido que eu vou me tornar Deus, no sentido de que eu vou, através do Cristo, ser inserido na vida de Deus e participar da uhum. vida de Deus. Então, eu tenho essa perspectiva. Porém, digo até que na hora das missas, tem hora que você está ali rezando, você chega na porta da igreja para rezar, na quarta-feira de cinzas de 2024. Eu estava bem, foi chegar na porta da igreja, me paramentar para a missa, sabe, deu um estalo e começou um monte de coisa a acontecer. Como assim? Deu um estalo, Evolua aí na na descrição, padre. deu um estalo ali. Eu acordei de manhã feliz. Era a primeira quinta-feira, primeira quarta-feira de cinzas que eu ia celebrar lá na nova paróquia que eu estava, né, na Uhum. Nossa Senhora Aparecida. Aí cheguei feliz para rezar, estava contente, animado, mas foi estar paramentado, parar na porta da igreja para esperar o comentário para a procissão de início da missa. Uhum. Deu um estalo, do nada eu fiquei de mau humor. Sério? Eu até brinquei com o pessoal assim: olha, vocês rezem pelo padre, viu? Que eu acho que o negócio vai ser feio daqui para frente. Olha só. Porque me deu esse estalo, eu comecei assim, qualquer coisinha tava me irritando, qualquer coisinha eu já tava de mau humor. Olha. E como isso me criou situações e me gerou problemas depois, né? Uhum. Então, e depois também durante Mas e aí, desenrolou a missa? a missa aconteceu, como tinha de acontecer, Aham. só que praticamente eu fui rezando a missa e a cada momento ali vinha alguma coisa para tentar distrair, ou acontecia alguma coisa lá de fora que chamava a atenção, Sim. ou acontecia alguma coisa ali que tentava me atrapalhar. Enquanto eu estou rezando, por exemplo, a oração eucarística, eu fico tentando sempre me lembrar, eu estou falando com o meu pai agora, Uhum. estou falando com ele. Mas vira e mexe, vem uma sensação. Por isso que eu dizia, nós temos que tomar cuidado com o diabo que está nos atacando, Uhum. mas nós devemos tomar cuidado também, porque às vezes, apesar dele ter visto a Eucaristia e saído correndo, ainda fica no meu coração uma certa influência. Então, às vezes aquilo ali vem e fica distraindo. Vem aquilo ali e fica me fazendo esquecer que estou falando com o Pai, ou me faz distrair da oração que eu estou fazendo. Me tira aquela disponibilidade total. Claro, depois a gente fala, Senhor, me ajude, continue e siga em Sim. frente. Mas geralmente acontece. Às vezes você tá na confissão e acontece um barulho, acontece alguma coisa também, e aí você fica naquela hora, poxa, eu preciso dar um conselho para a pessoa ali que se confessou, a partir do que ela falou. Mas Uhum. tem hora que acontece um barulho, alguém passa ali, um barulho de moto, um barulho de carro, não sei o quê, e acaba fugindo. Aí você fica assim, meu Deus, e agora? Eu preciso dar o conselho, mas o que essa pessoa tinha confessado de fato? Caramba. E aí fica aquela preocupação. Uhum. Então ele tenta nos distrair, muitas vezes as nossas próprias paixões, vaidades, essa influência que fica, apesar dele ter se afastado quando viu o Cristo, Sim. ainda fica atrapalhando. Que luta, hein? É uma luta Que constante. luta. O anjo da guarda pode nos ajudar nessas horas. Sim, mas aí eu tenho que lembrar de pedir ao anjo da guarda que me ajude. Sim. Porque tem uns. Ele não ajuda assim, né? Só. Ele está ali para proteger, mas eu tenho que dar abertura para ele agir. Uhum. Porque senão, tadinho, tem uns aí que se bobear já estão pedindo para trocar, porque Tá com teia de aranha já hoje. tá com teia de aranha, já não são chamados para nada. Sim, Padre Carlos Guimarães, que esteve aqui já duas Sim, vezes. eu vi o episódio. Ele falou muito sobre o anjo da guarda, né? E também mencionou, porque em uma das nossas conversas a gente falou sobre exorcismo, né? Então, Sim.
né? Enfim, tem tudo a ver com esse assunto de hoje também. E como é importante a gente pedir ajuda do nosso anjo da guarda, né? Sim, é um dom, uma dádiva, um É, presente que Deus nos deu, cria a igreja, né? sim. Que está ali não para resolver o meu problema no meu lugar, Uhum, mas está ali para me proteger, está ali para me ajudar. exato. Mas se eu não peço a ajuda dele, por É, isso, por exemplo, a importância de ensinar aquela oração simplesinha: Santo anjo do Senhor, meu sim. zeloso guardador. Se a ti me confiou a A piedade piedade divina, divina, olha que forte isso, né? Deus te Deus colocou como conf... guarda Exato. de um dos filhos dele. Então, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, Me me ilumina. protege, me ilumina. É importante, Mas importantíssimo. tadinho, que nem você disse, tem uns aí que já estão com teia de aranha já, jogado no Nossa, canto, empoeirando. então é terrível, é péssimo, é uma coisa assim absurda, né? Bom, vamos para mais um trechinho, então, Vamos. aqui do C.S. Lewis. Aqui ele fala, né, de novo, né, o tutor maldanado, né, falando com o Vermilindo, ele fala assim: o negócio é direcionar a malícia para os seus vizinhos, com quem ele topa todos os dias, e transferir sua benevolência a circunstâncias remotas, dirigindo-a a pessoas que ele não conhece. Assim, a malícia se torna totalmente real e a benevolência, em grande parte, imaginária. Aqui ele está falando das pessoas daquela coisa do ódio que tem muito em rede social, sabe? Que nós, né, os leigos, os seres humanos fracos, somos criaturas do tipo miserável que proclamam em alta voz que a tortura seria pouco para seus inimigos, né, aquele inimigo que está longe, mas logo em seguida oferecem chá e cigarros ao primeiro piloto alemão ferido que aparece na porta dos fundos, porque o contexto aqui era a Segunda Guerra, né? Então, é assim. Sabe aquelas pessoas que esbravejam nas redes sociais, e aí você vai conhecê-las pessoalmente, elas são pessoas boas até. O demônio não gosta disso. Ele quer que as pessoas, ele quer que as pessoas odeiem os seus vizinhos, né? Que chegue lá na missa e se irrite com aquele vizinho que está ali sentado no banco junto com você e que você às vezes conhece os defeitos e você fique focado nisso, né? E ao invés de se focar, por exemplo, na missa, você foque nessas coisas que eu disse antes da gente Nas gravar, distrações. nas distrações, nas coisas comezinhas, e que essas irritações que as pessoas ao seu redor te proporcionam, te provocam, tomem todo o seu tempo, né? Que esse ódio, às vezes, que você destila contra, sei lá, coisas grandiosas, né? Contra os ditadores, né? Que são inalcançáveis, esse ódio, ele comece a ser alimentado no seu entorno, que isso é muito mais frutífero para o demônio. O que o senhor pensa disso? Mais uma vez, eu me lembro daquela semente de mostarda, que é pequena, mas que, se plantada e cuidada, se torna uma grande árvore. Uhum, Como dizíamos, o diabo ele é inteligente. Poderíamos dizer que ele é um teólogo também. Tendeu para o lado errado, uhum, mas ele conhece de teologia, ele conhece de Sagrada Escritura, tanto que o atrevido até usa da Sagrada Escritura para tentar enrolar Jesus. verdade, né? Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com os lobos em pele de cordeiro, né? Sim. Vemos, então, esta situação do ódio que vai crescendo dentro da gente. Devemos tomar cuidado, porque o que Jesus falava? Quando você tem alguma coisa contra alguém, por exemplo, a Juliana fez alguma coisa, eu fiquei bravo com ela. Eu deveria tomar cuidado para não cair na tentação de matá-la. Não quer dizer que eu vou pegar e vou dar um jeito dela ser colocada dentro de um caixão e sepultada a 7 palmos. Mas, às vezes, eu vou falar mal dela, vou fazer mentiras, coisas que, ali alimentadas pelo meu ódio, podem acabar com a vida dela, podem destruir a família dela, Uhum. como podem também desmoralizar o trabalho que ela faz, as coisas que ela tem iniciativa, e Isso é impedir matar também, também. né? É o não matarás, né? E aí acaba me impedindo de olhar para o que ela está fazendo, ver ali uma ação de Deus, e me impede de confiar. É onde as manipulações ali vão acabando, por esse sentimento de raiva, de ressentimento, me impedindo de acolher a bênção, a graça de Deus que vem através do que ela está fazendo, ou de que outra pessoa está fazendo. A pessoa, às vezes, pode ter feito alguma coisa ruim e não prestar para mim. Mas será que Deus não a chamou porque vê que aquela pessoa tem condições, tem o seu dom, é criatura sua?
e que para alguém aquela pessoa pode ser um sinal de salvação. Então, isso às vezes é importante lembrar. Depois, essa questão do ódio. Cristo vai nos dizer da correção fraterna. Chega na Juliana e fala, não gostei disso, por causa disso, disso e disso. Se ela ouviu bem. Resolve, né? Se ela não ouviu, chama mais alguém que tanto ela como você considerem. Se mesmo assim não ouviu, chama a igreja. Se também a igreja ela não ouviu, então não tem mais o que fazer. Sim. Ela já está obstinada com aquilo. Então, deixa no canto dela e você praticamente reza por ela para ver se em algum momento acontece alguma coisa ali que a ajude a se converter, né? Então, Cristo nos fala muito do perdão, nos fala muito da misericórdia. Insisto, se ele nos fala que podemos perdoar, que podemos ter misericórdia, é porque ele tem fé de que nós, se nos abrirmos a ele, ao seu Espírito e ao Pai, poderemos fazer isso. Um dia desses, numa homilia lá na paróquia, Ju, eu confesso que aquele dia eu tava pé da vida, né? Eu tava bravo com muita situação. Você dá bronca em homilia, não, padre? Depende. Tem homilia que são mais Dá tranquilas. indireta em homilia, não? Não, temos que tomar cuidado. Tem, né? Temos que tomar cuidado. Tem dia que é aquilo. Temos que deixar bem claro. Uma coisa é uma indireta, onde eu tô bravo com a Juliana, então naquela homilia eu vou usar a homilia para acabar com a dignidade da Juliana. Outra coisa é, eu vi uma situação que nós vivemos ali, e na homilia eu me aproveito daquela situação, daquela experiência, para tentar ilustrar para alguém um pensamento que seria do Cristo. Tá. Indireta é um problema. Eu não tenho que falar de indireta. Eu tenho que falar ali do Evangelho de Jesus Cristo. Sim. Ontem na homilia, eu fui um pouquinho mais enérgico num ponto dela, Tá. numa comunidade. E depois, conversando com uma pessoa lá na comunidade, eu falei assim, olha, você achou que o padre foi muito bravo na homilia, nessa questão aqui? Pediu um feedback. Pediu um feedback, sim. Que às vezes é bom, é bom saber o que toca o coração das pessoas, né? E ali eu dizia a ele assim, mas fiquem calmos, porque o que o padre disse ali, o padre entende que para ele também serve em alguns momentos. O padre está tentando deixar ali fluir o que o Espírito está inspirando, mas em algum momento o padre sente que o puxão de orelha também é para o padre. Tá. Mas só para concluir, né, o que estava dizendo. Naquela homilia, na outra homilia, né, perguntava para as pessoas, será que a gente se pergunta em relação ao ódio? A gente ouviu alguma coisa, a gente viu alguma coisa, sentiu alguma coisa, teve uma impressão, aí não gosto dessa pessoa, não vou com a cara dela, e não vamos entrar em mais detalhes para não escandalizar, né? Mas aí a pergunta que eu fazia assim, será que se a gente pergunta, no final das contas, por que eu odeio essa pessoa? Será que é tudo isso mesmo? Será que não teve alguma interferenciazinha ali? Será que não teve alguém ali que ficou jogando coisa que não devia na minha orelha? Sim. Então, porque no final das contas a gente vai olhar e se bobear a gente chega à conclusão de que nem mesmo nós sabemos porque odiamos alguém. Exatamente. Aí alimenta aquele sentimento, né? Sim. E não tem, às vezes, nem consegue explicar a origem dele. Você vai dando corda. Isso mesmo. Como se fosse, e aí a pipa vai longe, né? Sim, você vai dando corda, uma hora você se enforca, ou como eu dizia, às vezes você dá asa pra cobra nessa hora também. E é onde você acaba caindo, acaba se perdendo e acaba de uma coisa pequena que se você tivesse ali pedido ajuda ao Senhor naquela hora, você teria conseguido evitar toda uma catástrofe. Sim. Então, o efeito borboleta de novo, né? Sim. Dizendo assim. Exato. E tem também essa coisa do ódio, né, e da inimizade, até mesmo dentro da igreja, né? De novo, antes da gente gravar, a gente estava falando sobre o Frei Gilson, né? Sim. É meio que difícil não falar do Frei Gilson, né, nos tempos atuais, porque ele é um frei que acaba arrastando multidões, ele tem o feito de reunir 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, para rezar um terço de madrugada, e tem gente, às vezes, dentro da própria igreja que critica, né, o Frei Gilson. O que o senhor tem a dizer sobre esse caso em específico, assim, da atitude do Frei Gilson e a forma como ele responde a isso é o silêncio, né? Que às vezes eu acho que é a melhor maneira da gente responder a algumas críticas. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, padre. Pô, Juliano me colocando em polêmica, olha só. Bom, enfim, nós temos visto muitas polêmicas nesse sentido ultimamente, né? Devemos tomar um pouquinho de cuidado com as coisas que são ditas.
Comentava com a Ju antes do início do episódio, que nós nos colocamos diante de muitas polêmicas e que, dizia ela, né, que estou fazendo uma pós-graduação agora em Mariologia, e dizia que numa das aulas o professor comentava algumas coisas a respeito das aparições, então falava das manifestações de Deus, de Nossa Senhora, do Cristo, falava também das manifestações do diabo também, Uhum. e aí no momento ele falava sobre a questão do terço, e aí fiquei pensando, me lembrei de uma coisa que estava pensando alguns dias desses, né? O terço é uma oração, uma piedade popular, uma prática que praticamente do fiel batizado ao Papa está presente. Uhum. É uma oração que tanto o leigo como o clérigo são convidados a rezar, onde meditamos os mistérios da nossa redenção, os mistérios da vida de Cristo, o Evangelho, e onde, meditando aquilo ali, pedimos a Nossa Senhora que reze com a gente, que interceda por nós, que nos ajude, que peça a Deus por nós, né? Que esteja ali junto com a gente. Até porque ela é uma rainha, como dizia o professor, que mesmo estando lá na glória, ainda lembra que é gente que nem a gente. Uhum. Ainda lembra da sua humanidade, ainda se preocupa. Como uma boa mãe. Como uma boa mãe, que é a imagem para a igreja. Sim. Mãe e mestre. Mãe que Sim. cuida, mãe que ensina. E mãe que intercede. Mãe que intercede. E aí vemos ela que está ali e que sempre que ela aparece dizendo: olha, vocês têm que se converter, olha, vocês têm que voltar a olhar para Cristo, voltar a olhar para Deus, tem que mudar a prática de vida de vocês. Vocês precisam mudar a vida de vocês. E muitas vezes ela recomenda a oração do terço, que é essa oração que vai meditar o Evangelho. Veja, Nossa Senhora nunca se faz autorreferente, pelo contrário. Ela continua a fazer aquilo que ela fazia no Evangelho. Fazei tudo o que ele vos disser. Uhum. Ela dizia Dom Paulo nas aulas para a gente na faculdade, que Deus o tenha também, que ela é como aquela estrela que servia no céu para os navegantes, para dar a eles a referência do norte. O norte é Jesus Cristo. Uhum. Mas se você olhar para ela, você sabe para que lado que Jesus está. Sim. Então você caminha com ela com segurança, você sabe que você está procurando fazer a vontade do Senhor. Então, olhamos para ela, que então vai tentar, através do terço, reunir a comunidade dos filhos de Deus. Ela está ali como aquela que está para apoiar, que está ali para ajudar, que está ali para nos incentivar, é testemunha de todos os efeitos pascais que vamos celebrar logo mais, né? Estamos na Semana Santa. Então, todos os efeitos da Páscoa, Nossa Senhora está sentindo, e ela sendo, como dizia, só Cristo tem a humanidade e a divindade, ela está ali nos dizendo, ó, eu sou uma ser humana. Se alguém acha que Jesus conseguiu porque ele era Deus, então está aqui a prova de alguém que é humana, mas que experimenta todos os efeitos da ressurreição, todos os efeitos de Cristo na vida. Ela nos diz, ó, eu sou, de certo modo, modéstia à parte, vamos dizer assim, garantia de que a salvação aconteceu, de que a salvação está presente, de que já vencemos o diabo. Mas depois a gente aprofunda esse assunto também. Mas ela está ali, então, como aquela que quer reunir a comunidade em oração. Veja, no cenáculo, no Pentecostes, ela está rezando com os discípulos, está sempre ali intercedendo. Agora, o grande problema é aquilo. Nós vemos uma oração que o Frei está incentivando, no tempo, agora ele incentiva bastante no tempo da Quaresma, depois tem a Quaresma de São Miguel, que ele tem o costume de fazer também no segundo semestre, onde ele pede, vamos rezar, e também pede um certo sacrifício, uma certa penitência. Vamos ser honestos, né? Quem que gosta de acordar cedo? Quem que gosta de acordar ali às 10h30, 4h da manhã? É um sacrifício. Então ele está criando uma situação de oração, uma situação de penitência, penitência, de mortificação. De mortificação. Então, está fazendo uma coisa boa, está atraindo muitas pessoas. Então, talvez ele esteja tentando fazer um querigma, algo nesse sentido ali. Agora, nós temos que estar atentos. Há uma polêmica nesse sentido. Dizia para Ju que o terço não pode ser utilizado, usando o exemplo do terço, para dividir a comunidade, mas ele está ali para nos unir. E aí nós vemos dentro da própria igreja, fora da igreja também, muitas situações, muitas palavras, muitas coisas que estão fazendo criar esta situação de divisão. Por exemplo, eu devo rezar,
mas eu devo deixar que a minha oração também, este meu diálogo com Deus, se torne uma oportunidade de fazer também a caridade. O cristão, ele não é só oração ou só caridade. Ele é oração e caridade, porque uma coisa leva a outra. Uhum. Então eu É devo um ora e labora, né? ora et labora, É. sim. Eu devo rezar para estar em comunhão com Deus, me dispor a Ele, para preencher novamente a mente, Pra estar sempre ali ocupadinha com ocupado coisas com boas. as coisas boas, dentro das minhas responsabilidades no dia a dia, seja eu Uhum. como padre, seja eu como mãe, como esposa, Sim. profissional. Então, devemos nos ocupar disso. Bom, para finalizar, então, a leitura do trechinho, não dá para não deixar de ler, quem se interessou. É uma leitura muito agradável, inclusive, ela chega a ser engraçada em alguns momentos, porque te força a fazer o sinal trocado, né, de Sim. considerar o inimigo, para eles, o inimigo é Deus, né, então você tem, é um exercício mental interessante que a gente faz, né. Na questão do ódio, me veio outra coisa que agora que lembrei. Diga, claro. Eu devo me perguntar, o outro que me fez alguma coisa é de fato o meu inimigo? Ou ele é alguém que talvez tenha talvez a sua culpa, sim, mas também foi influenciado pelo diabo. O meu inimigo não é o meu irmão de fé, o meu inimigo é o diabo. O meu inimigo é ele que fica fazendo a cabeça das pessoas. Exato. Às vezes a gente se esquece disso. Devemos lembrar, o meu inimigo não é o outro. É uma forma do diabo nos incitar ao fratricídio, como fez com Caim e Abel. Uhum. Eu quero que eles briguem entre eles, para que eles não deem ao Cristo espaço para que ele possa nos lembrar, vós todos sois irmãos. É isso. Salva esse comentário aí do padre. Bom, e aí antes da gente dar continuidade, vocês vão conferir agora o trailer do filme Oficina do Diabo, que foi inspirado no livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Dá uma olhada. Toda vida é como um roteiro. Palavras bonitas no começo, palavras tristes no final. Mas no meio é necessário um pouco de talento. Ah, e falando em talento, esqueci de me apresentar. Você não me conhece, mas eu conheço você. Você já escutou minha voz em vários momentos da sua vida. Nas suas horas mais tristes, nas decisões mais difíceis. Amém. Eu estou Amém. sempre perto de você, sempre pronto para ajudar e aconselhar. Você só precisa prestar atenção. Quando eu falar com você, tudo finalmente vai fazer sentido. A mente é um lugar em si mesma que pode fazer do inferno um paraíso e do paraíso um inferno. Lembre-se de que eles são feitos de barro, e o barro que não é provado no fogo desmorona com a menor pressão. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Você não viu? Você não viu o que ele fez com o próprio filho? Você viu? A gente tem que se manter ocupado, filho. Cabeça vazia, oficina do diabo. Então é isso? Não existe mais nada? Achou que tinha escapado de mim? Muito bem. Agora que a gente viu o trailer, eu assisti o filme, assim, o filme é muito legal de assistir, eu recomendo a todos que assistam. A sensação que eu tenho, assim, o filme, ele nos mostra como a gente é frágil diante das tentações do demônio, mas também como o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, tem um potencial divino de se voltar para ele, né? Eu acho que todos nós, filhos de Deus, nascemos com essa centelha divina dentro de nós. Sinal de que está estudando o catecismo. Então eu tô super estudiosa, padre, mas falta muito ainda. Mas assim, existe uma centelha que cada um carrega dentro de si e que por vezes está ali adormecida, né? Então, a minha pergunta para o senhor é:
Como é que a gente pode estar mais atento aos sinais dessa centelha divina que, afinal de contas, está dentro de nós, né? Essa busca é uma busca dentro de nós, de Deus, né? Como Santo Agostinho diz, né? Tarde te amei, né? Depois tem até aquele hino bonito que foi musicado em outros momentos. Fantástico, né? Assim, o tempo todo estavas dentro de mim e eu te buscando Fora. que é a luta do ser humano, né? Então, como é que a gente pode ficar mais atento a essa centelha divina, essa filiação divina que está intrínseca em cada um de nós? Tudo bem, uma pergunta bem elaborada e bem complexa, né? Mas são perguntas que dá gosto de responder. Nós precisamos de espiritualidade. O que significa espiritualidade? Ter aquela abertura, aquela disposição a Deus para que Ele possa nos falar, para que Ele possa nos inspirar. Uhum. Então, eu preciso ter dentro do meu dia a dia os momentos em que eu vou parar, como Jesus dizia, né? Vai ali no seu quarto, fecha a porta, fica ali quietinho, e volta o pensamento, volta o coração para Deus. E faz a sua oração. Eu brincava com você que tem dias na vida que tem dias que é um inferno, tem dias que é um purgatório, tem dias que é um paraíso. Uhum. Então, devido a todas as coisas que acontecem. Mas eu tenho, pelo menos, tentado fazer isso muitas vezes. Gosto muito da liturgia das horas, que ela me ajuda, os salmos, a rezar. E naquelas orações dos salmos, repetida a cada 4 semanas, começa de novo aquele ciclo. Tá. Então, geralmente me recorda, porque às vezes o que o diabo tenta colocar na nossa cabeça é um pensamento de que Deus não é bom, de que Deus não quer o meu bem, não sei o quê, Uhum. e aquela oração me serve justamente para me lembrar, olha, Deus é bom, Deus cuidou do seu povo, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e quantas vezes nós nos vemos dentro do Salmo também. Uhum. Então, Total. é uma oportunidade de você colocar diante dele o que você está vivendo. Mas aí também é interessante que a gente se preocupe, por exemplo, você vai diante do Santíssimo Sacramento, exposto numa adoração mais solene, ou mesmo ali guardado, reservado na capela do Santíssimo. Quietinho, né? Quietinho ali no cantinho dele, esperando a tua visita. Sim. Às vezes a gente poderia chegar ali e simplesmente colocar diante dele. Padre, mas como é que eu faço isso na prática? Fala para ele o que você está vivendo, põe diante dele o seu sentimento, o que está no coração. Sim. E isso vai te ajudar a conversar com ele. E ele vai responder. Talvez demore um pouquinho, mas ele não vai deixar de responder. E se houver um sentimento de silêncio, silêncio não significa ausência. Uhum. Às vezes ele está deixando ali vamos dizer assim, que ele vai deixando ali cozinhar dentro do nosso coração assim, o que a gente está precisando para a gente conseguir entender a resposta dele, né? Sim. Então, ter essa intimidade. Eu lembro que quando eu estava em Itaquá, na época que eu escrevi a carta para o escrutínio é a reunião onde o bispo e o conselho decidem se você vai ser ordenado ou não. Tá. Então, eu tinha estava para escrever aquela carta, para enviar... É uma carta importante, É uma carta importante, sim. Uhum. Aí, estava pensando, depois escrevi, enviei, depois fiquei pensando, poxa, senhor, estava com tanta dúvida, com tanta pergunta na cabeça ali na hora, e falei diante dele. Uhum. Só que eu não tinha comentado isso com um padre mais velho que morava comigo lá na paróquia. Eu não tinha comentado esse assunto. Tá. No mesmo dia, coisa de umas 10 horas depois dessa oração, ele chamou para rezar, a gente foi rezar junto, e terminada a oração, nós começamos a conversar, e como eu disse, eu não tinha dito nada a ele. Tá. Ele me respondeu as perguntas que eu tinha feito diante do Santíssimo. Então, Deus vai dando um jeitinho. Uhum. Às vezes nós vamos percebendo a presença dele numa conversa, numa leitura, Sim. num bate-papo que nós estamos fazendo aqui. Às vezes nós vamos percebendo isso também, a gente às vezes está passando e vê uma coisa, vê uma situação, ou até às vezes a gente vê alguma coisa no celular também, Sim. e que pode ser oportunidade do Senhor nos falar, oportunidade de nos fazer alguma coisa. Depois, dizia dessa centelha, né? O catecismo diz que Deus colocou no nosso coração como que uma nostalgia. Então, Isso. é uma coisa ali que cutuca, que... Aquele coração inquieto, né? Sim, Que como diria no busca. ano vocacional, não nos ardia... Eu lembro do ano vocacional, uns 2, 3 anos atrás, não nos ardia o coração quando ele falava? Então, a gente isso não, sente que é o caminho de Emaús, não é? Isso, Tá. exatamente. Os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús. Sim.
sentia alguma coisa no coração que incomodava, alguma coisa ali que meio que ia inspirando, alguma coisa ali que, Isso. fala assim, opa, peraí, não é suficiente o que a gente está fazendo, a gente tem que fazer mais alguma coisa, a gente tem que ir Uhum. atrás. Sim. E pedir a Deus a inspiração. Então vamos perceber Deus que nos chama através de um noticiário, através de um livro, através de uma conversa, através de uma coisa que a gente vê na rua. Deus que nos chama também diante de algum erro que a gente cometeu também, muitas vezes até através da consciência. Exato. Então deveríamos lembrar Mas tem que estar atento para tudo isso, né? tem que estar atento. Por isso a oração, Uhum. por isso sempre ter aquele momento do silêncio também. Como é difícil fazer silêncio Como é no dia de difícil fazer hoje. silêncio nos dias de hoje. Eu Concordo. me incomoda até nas adorações. Eu sou daquela linha mais do silêncio. Mas eu percebo que hoje em dia a gente tem que deixar fazer um barulhinho de vez em quando, Verdade. mas confesso que pessoalmente não me Até agrada. na missa mesmo, né, padre? Às vezes, por exemplo, tá fazendo a oração aos nossos irmãos que já não estão conosco mais, né, os fiéis defuntos. Às vezes eu preciso de mais tempo, sabe, para poder pensar em todos eles, enfim, aí pronto, já passou, já deu a sequência, né? Então, a gente também precisa buscar esse silêncio, né, no nosso dia a dia. E isso requer uma certa disciplina. Requer, né? Não dá para ser indisciplinado, né? Para poder estar sempre alerta, né? Exato. Ok, bom, agora a gente vai passar para um setor que a gente trouxe passagens da Bíblia que nos falam sobre toda essa questão do bem e do mal, do inferno, enfim, para o senhor comentar, antes da gente passar para os posts do Instagram, tá bom? Ok. Então a produção vai colocar na tela o primeiro versículo, né? A primeira trecho, que é do Apocalipse. Ah lá, São Miguel aqui sendo mencionado. Sendo né? mencionado, sim. Uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Bem, Apocalipse. a gente pensa no Apocalipse, a gente pensa num livro que põe medo, né? As pessoas pensam em Armageddon, eu acho, quando pensam em Apocalipse, né? Mas, na verdade, o Apocalipse pode ser entendido como um livro que nos fala de esperança. Um livro que nos fala do Cristo que no começo aparece para aquelas 7 igrejas e envia os recados dele. Olha, você tá bem, mas tem que tomar cuidado com isso daqui. Uhum. Olha, você já tá numa situação mais complicada. Sim. Vamos nos converter, vamos tomar cuidado. Então, o Apocalipse depois vai nos mostrar também os 7 selos, vai nos mostrar aquelas imagens dos animais, tudo. Mas quando nós chegamos aqui ao Apocalipse 12, nós olhamos para aquela mulher vestida de sol, com uma coroa de estrelas, a lua sobre o pé, que no momento pode ser interpretada como a figura de Nossa Senhora, na glória de Deus, que perseverou e que agora é mostrada ali como já dizia agora há pouco, um sinal de testemunho. Olha, confiem em Deus, perseverem diante da tribulação, não tenham medo do dragão, não tenham medo da serpente. Confiem no Senhor e façam o que Ele está falando. Sim. Porque, como vemos, a vitória já aconteceu. O diabo, para esclarecer aqui, Ele já perdeu. já perdeu. Uma vez eu ouvi assim, uma pessoa falando, eu caio, mas eu caio batendo. Uhum. Então, digamos assim que este tempo que vivemos agora seria aquele tempo que o diabo caiu, mas ele está batendo ainda. Entendi. Porque ele está querendo o quê? Eu vou cair, mas eu vou levar alguém comigo. Entendi. Não vou sozinho. Uhum. E é onde ele fica insinuando as coisas, fica influenciando, fica nos tentando. Por isso que a gente fala que esse tempo que a gente vive, né, da igreja, quando a gente pensa, né, tem a igreja triunfante E a igreja terrestre, e tem peregrina. a igreja terrestre peregrina e que um dos nomes que se dá é militante. Militante, Porque sim. é isso mesmo, né? É militante no sentido de militar, de lutar, Sim. né? O bonito quando a gente vê aqui, por exemplo, a gente vê aqui que fala do dragão, mas que fala também da serpente. Então, para esclarecer melhor, o mistério que nós estamos celebrando na Semana Santa, que vamos celebrar agora também durante o tempo pascal, é o mistério que nos fala de Deus que em seu amor, em sua misericórdia, em sua providência, em sua caridade, vem nos salvar. Uhum. Então,
a vitória do Cristo, gravem isso, a vitória do Cristo é a nossa vitória. Cristo, como eu dizia, ele é Deus, mas ele também é homem, plenamente. Tudo que tem em Deus tem em Cristo, tudo que tem no homem tem em Cristo, com exceção do pecado, deixemos bem claro. Sim. Mas ele é alguém que já nos garantiu a vitória. Agora, depende neste tempo de perseverança, porque nós estamos no tempo da igreja, o tempo entre a ressurreição e a ascensão, até o tempo da parousia, a volta do Cristo. Então, neste tempo nós devemos perseverar, neste tempo nós devemos lutar. Neste tempo que o diabo está derrotado, mas ainda está nos influenciando, é o tempo que eu devo, a todo momento, corresponder ao Senhor. Então, aqui ele é colocado primeiramente como o dragão, uma imagem que a gente imagina, um bicho feio, estranho, que assusta só de ver. A serpente, a cobra, nós temos um certo cuidado, mas já não nos espanta, tanto porque nós conhecemos. Então, ali o dragão causava, vamos dizer assim, né, como o pessoal diz hoje em dia. Tremendo, né? Tremendo. E a serpente vem sorrateira, né? Ela vem sorrateira, ela vem pelos lados, ela vai ali, até Jesus usa dessa imagem, né? Sejam prudentes, simples como as pombas, mas astutos como as serpentes, né? Então, a gente vê que ela vem pelas beiradas, ela vem sutil, vem gradual. Então, ela vai tentando convencer aqueles que foram salvos pelo Cristo a viver uma espiritualidade de fachada, uma espiritualidade falsificada, vamos dizer assim. E nisto ela vai conseguir levar muitos com ela. Mas é aquilo, ela engana o mundo. Mas nós vemos que Deus, e aqui nós olhamos para aquela mulher novamente. Agora esta mulher se torna a imagem da igreja que está peregrinando, com olhos para o céu, e que vê Deus que vai vir em seu socorro no momento oportuno, dentro do deserto da vida. O deserto é o lugar teológico, vamos dizer assim, onde nós estamos sendo provados. Mas Deus levou o seu filho até ele e vai voltar para nos resgatar no momento oportuno. E que alento ter essa esperança acesa em nossos corações. Celebramos o jubileu da esperança. Sim. Deus não nos quer com medo, ele nos quer confiantes, nos quer vigilantes. É isso. Bom, vamos para o próximo? Apocalipse também. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. É o que estávamos, acabei até adiantando um pouquinho. Já. Mas é aquilo, a vitória já é garantida em Cristo. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde está o pecado? Onde está o demônio? Então devemos ter esta certeza de que já vencemos, e acolher isso. É como se Deus estivesse nos dando de presente a salvação. Mas se eu não abrir a embalagem, se eu não tomar posse daquilo ali, não vai me adiantar de nada. Então, como que eu abro essa embalagem? Ouvindo o Cristo e seguindo os seus ensinamentos. Comungando do Cristo, ser um como o Cristo é. Exato. Então, praticar o que ele ensinou. E nos configurar a ele. Exato. Né? Assim, sempre, né, buscar essa configuração. Próxima citação aí é do livro de Daniel, Antigo Testamento, né, padre? Só lembrando que o Antigo Testamento faz parte do cânon da igreja, tá? Então, Antigo Testamento e Novo Testamento. As pessoas às vezes tendem a relegar um pouquinho, né, o Antigo Testamento. Mas se você não tem em mente o Antigo Testamento, você não consegue entender o Novo. Sim. Porque muita coisa dos evangelhos são respostas até ao Antigo Testamento, na verdade, a fé do povo. Eles se complementam, né? Assim, hoje mesmo eu ouço todo dia a homilia do padre Paulo Ricardo e ele fala que o Novo Testamento é a confirmação, como o senhor disse, é a resposta do Antigo Testamento. Para a fé daquele povo que caminhava com o Senhor. Exato. O Deus que lá no Antigo Testamento, embora caminhasse com o povo, ainda tinha uma certa, com todo respeito, Deus não brigue comigo depois, tinha uma certa distância. Mas agora, no Cristo, a gente vê esse próprio Deus que se deixa enxergar, que se deixa interpelar, que se deixa tocar. Exato. E mais ainda, como dizia agora antes do início do episódio, este Deus que nos deixa nos alimentar dele. Então, ali no trailer, que o pessoal viu, né? Sim. Nós vemos que quando vai acontecer a epiclésia, a oração onde o padre invoca o Espírito Santo sobre as ofertas, primeiro o estagiário sai correndo, depois o professor sai correndo também, né? Sim.
E nós vemos até o diabo, ali parece que ele consegue crer na presença real do Cristo ali, e sai correndo. Nós temos a alegria não só de ver, mas também temos a alegria de poder comungar, poder ter ele dentro da gente. Me perdoem a expressão, de comer, vamos dizer assim, né? Se o diabo vendo, crê e sai correndo, imagina se nós, vendo, crendo, nos alimentando dele, pudéssemos ter conscientes também na nossa mente a força que a gente recebe de Deus ali naquela hora. Tudo que a gente poderia fazer, coisas que talvez a gente nem imagina que seja capaz. Mas nós deveríamos crer, de fato, na Eucaristia. E ter essa mesma fé que o diabo tem. Por mais estranho que pareça, né? Como dizia ele transmite a fé dele, nós deveríamos transmitir a nossa fé também. Sim, é isso. Bom, nessa passagem de Daniel, ele fala também de novo sobre Miguel, o grande príncipe que protege seu povo. Ele se levantará e haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqui talvez seja importante lembrar que este tempo da igreja é o tempo que o Senhor está nos chamando mais uma vez à conversão. Num dos domingos da quaresma, nós rezávamos aquela passagem que falava da figueira no meio da videira. E eu até comentava com o pessoal, talvez nós, entre outras coisas, nós deveríamos olhar para o Pai que determinou que em algum momento vai acontecer o juízo. Em algum momento ele vai vir e vai retribuir a cada um o bem ou o mal que foi feito. Só que nós vemos ali que ele fala para o vinhateiro, para aquele que está cuidando ali da vinha e daquele pé de figo. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ou seja, está dizendo, nós vamos ter que dar um basta nisso. Só que aí eu pensava assim, será que esse vinhateiro não é o Cristo que intercedeu ao Pai? Fala, peraí, Pai, calma aí. Calma, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, Pai. O senhor tá meio nervoso. Cavoca aqui do lado. Deixa, Pai, que eu vou cavocar um pouquinho do lado, vou... Jogar um adubo. Então, basicamente assim, eu vou até lá. Eu vou lá, vou ensinar, eu vou cuidar, eu vou tentar ajudá-los a voltarem para o Senhor. Mas se de fato depois deste tempo não tiver dado nenhum fruto, então sim, o Senhor corta. Então, aqui talvez deveríamos lembrar que este é o tempo da penitência, é o tempo da conversão, é o tempo da nossa resposta. Resposta que vai nos exigir responder a cada dia conforme aquela opção fundamental. Minha opção fundamental é o Cristo. Então, tudo que eu vou viver, tudo que eu vou sentir, que eu vou pensar, eu devo olhar com os olhos de Cristo para tentar responder. Só que eu não posso deixar isto para este momento, porque neste Momento não vai ter mais como voltar atrás. A minha escolha já foi feita, a minha decisão já foi tomada. Sim. Então, neste momento acontecerá o julgamento. Não devo ter medo do julgamento, não devo ter medo da morte. Devo confiar em Deus, que me deu este tempo para que eu me converta. Então, infelizmente, alguns vão ressuscitar, mas vão ressuscitar para o castigo, para a danação. Mas ainda dá tempo, me perdoe, mas se você é um desses casos, se você é um desses casos, ainda dá tempo de corrigir, ainda dá tempo de se converter. Esta é a notícia, a boa notícia da Páscoa. Deus está disposto a nos perdoar. Só que vai chegar um momento em que não vai ter mais esse tempo. Então, aproveitemos enquanto o Senhor se deixa ser alcançado. Exato. E como o padre Tiago Fragoso, que também já esteve aqui, disse, né? Bom, eu vi o podcast também. Na dúvida, né? Porque ele fala assim, né? A gente tem uma alma imortal para salvar, né? Um céu para ganhar e um inferno para evitar. É o que ele diz, né? Eu gosto da oração de São Clemente, nesse sentido. Que fala sobre isso. No finalzinho dela, ela depois eu te mando. Depois você pode até compartilhar. Mas porque é muito bonito. É um resumo muito importante, né? Assim, ó, um céu para ganhar, um inferno para evitar e uma alma imortal para salvar, né? Então, se eu faço tudo com esse foco, na hora derradeira, né, do juízo, bom, se eu fiz tudo certinho, eu não vou ter do que me arrepender, né? Eu não vou ter, não vai ter sido em vão. Mas se fez tudo errado, aí lascou, né? Claro que contamos com a misericórdia de Deus, contamos com a sua justiça também. Mas eu preciso tomar uma decisão, preciso tomar uma escolha.
quer dizer que no último momento a pessoa não possa se salvar? Quem Uhum. sabe naquele último momento ela se arrependeu de fato, porque entendeu o que estava Exato. acontecendo. Mas eu não devo me arriscar a esperar até lá. Exatamente, é isso. Muito bem, vamos lá, tem mais? Vamos ver. Eu acho que tem mais. Mateus, agora é Novo Testamento, Novo padre. Testamento. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. É o que estávamos dizendo agora. Sim. Vai chegar um momento em que será retribuído a cada um a vida que levou. Como dizia, se levei uma vida onde a caridade que eu pratiquei foi inspirada por Deus, eu não preciso me preocupar. Uhum. Mas aqui é interessante, porque se a gente olha esse trecho, é aquele trecho que fala: eu estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber. Então, Jesus se identifica com aquela pessoa, se identifica com aquela situação e nos convida a olhar para a vida. Como dizíamos agora há pouco, não é só a oração, não é só a caridade, mas é a oração que me leva à caridade, é a caridade que me faz viver a oração na prática, é a minha declaração de amor a Deus. Uhum. Então, ali ele vai dizer de coisas do dia a dia, coisas concretas. Depois também, uma dica de pesquisa para quem quiser, as obras de misericórdia. Coisas do dia a dia, coisas simples, que não precisam de uma baita produção, de uma mega estrutura, mas que dá para fazer no dia a dia. E que nos ajudam a estar diante de Cristo e que nos ajudam a nós a conhecermos Ele e Ele a nos conhecer. Então, naquele momento, nós não teremos essa tristeza de ouvir Ele nos mandando para o inferno, nos mandando para a condenação. Mas é aqui, é este tempo que estamos vivendo, nesta carne que nós possuímos, que nós somos convidados a viver a santidade. Você dizia de temos a influência do mal, mas temos uma coisa bonita também, que é esta capacidade de ser filhos de Deus. O que significa ser imagem e semelhança? Capaz de ir além de mim e olhar para aquele que está transcendente, para Deus. Mas a capacidade também de amar e atuar como um filho de Deus. Então Deus me ensina a amar, me ensina a perdoar, me ensina a ser caridoso, me ensina tudo isso. Mas para este tempo que me prepara para lá, se nós não nos ajudarmos, como que nós vamos conseguir estar com este Deus que é comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo? Se nós não lembramos dos outros, se nós não cuidamos uns dos outros, esquecemos que o nosso Deus, para começar, é um Deus que é comunidade. Ok. Eu acho que tem mais uma última aqui de citação. Mateus. Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não precisamos ter medo dos homens. Lembremos que a nossa vitória já acontece em Cristo. Tá certo que aqueles que vão resistir ao Senhor, aqueles que não querem caminhar com Ele, que já o negaram de fato, podem se sentir ameaçados pelas coisas que nós vamos fazer em nome da fé, em nome de Cristo. Mas nós não deveríamos ter medo dessas pessoas. Nós deveríamos nos lembrar: há uma vida eterna, há um chamado à santidade, e devemos talvez lembrar de uma outra citação também. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o Eu mundo. venci o mundo. É um grande ânimo, né? Sim. Muito bom. Tem mais uma então, vamos lá, produção. João, essa é a última, porque também não dá só para falar do inferno, né? Olha aqui, ó. Exato. Porque exato. Deus tanto amou o mundo né, que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Exato. É a grande esperança do cristão. Sim, aqui nós estamos em João. João é chamado de o teólogo, né? Aquele evangelho que usa de imagens mais elaboradas. Inclusive, foi até João que fez o Apocalipse, que comentávamos agora há pouco, né? O Cristo é a concretização, aquilo que a gente pode tocar, do amor de Deus, da presença de Deus em nós. Então, vemos assim que o Cristo é aquele que nos revela o próprio Deus, o próprio Pai, que nos ama. Com o que o Cristo ensina, com o que o Cristo vive, ele nos ensina a crer e nos ensina como não perecer diante das dificuldades. Ele nos ensina a nos relacionar com Deus. Primeiro, ele nos diz que Deus é Pai, nos diz que nós somos irmãos, e nos diz: se vocês querem ser perfeitos, sejam como o vosso Pai que está no céu, em vista da vida eterna. Mas a gente tem que lembrar essas coisas. Se a gente vai ocupando a cabeça com os versículos, com as reflexões bem feitas, nós vamos nos alimentando
e vamos deixando, em vez do anjo da guarda empoeirar, encher de teia de aranha, vamos deixando o diabo empoeirar e encher de teia de E aranha. o anjo da guarda bem musculoso ali, forte, te protegendo. Eu gosto de imaginar, eu gosto da imagem de São Miguel porque é uma imagem que demonstra fortaleza, né? A força de A Deus que vence força. o mal. Exato. Bom, vamos lá então para a reação dos posts, padre. A primeira reação do post foi exatamente essa que nos motivou a estar aqui hoje, que é aquela cena em que o diabo foge da consagração eucarística, que o senhor falou outro nome. Qual? Que é o Tem um momento momento chamado epiclese. Enviai, epiclese. Senhor, o vosso Espírito sobre essas ofertas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Cristo. Tá. É a oração que se faz pedindo ao Espírito Santo que venha sobre o pão e o vinho Aham. e que os transubstancie no corpo e no sangue de Cristo. Então, e esse é o momento que Que toca a sinetinha toca a geralmente, sinetinha, e aí no que os filme. coronhas amam brincar com aquela sineta. Sim, e o diabo foge, literalmente ele foge, ele tá na missa ali acompanhando os seus pacientes, né, cada um com o seu, né, e eles fogem, olha lá. Que gera caridade é a compaixão, é isso que temos que eliminar. Lembre-se que nosso concorrente gosta especialmente da caridade quando o benfeitor não se quer. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Bom, não tinha mais nada lá dentro que valesse a pena mostrar. Tinha mais nada lá dentro, né? Essa é muito boa, né? Não tinha mais nada que ele fazer lá dentro. Exatamente. Bom, eu acho que a gente pode então já ir para a segunda, que é o diabo falando sobre ruído e músicas ruins. Também cena do filme Oficina do Diabo. Vamos lá, produção, para a segunda cena. Música e silêncio. Como eu detesto os dois. O ruído. A cacofonia. A desordem. Essas são as nossas armas. Para não deixar pensar. Não deixar sentir. Para enlouquecer. Para abafar as súplicas. Para excitar a luxúria. Todo o universo vai morrer no caos e no ruído do inferno. Nós traremos o barulho universal e total, que um dia vai calar para sempre as melodias do paraíso. Você vê, né, que tudo quando a gente pensa em Cristo, em Deus, é tudo que é bom, belo e verdadeiro, né? Existem essas três palavras que falam sobre, né, tudo que é divino. E o oposto disso, né, tudo que é caos, ruído, barulho, desordem, né, remete... Tudo que é mentira, tudo que é feio. Exato, feiura, mentira, remete ao diabo e ao inferno, né? Você vê como até nas artes a gente tem esses exemplos, né? E hoje a gente é super infestado de barulho, ruído, de coisas feias, né? A gente falava sobre a questão da estética, né? Esses dias pensava na estética e via que ela recordava, né? Não foi a matéria na qual eu me dei melhor, vamos dizer assim, na faculdade, mas me recordo que
era aquela capacidade de usar, por exemplo, das 7 artes Uhum. para nos fazer olhar para o transcendente, para nos fazer nos interiorizarmos também, Uhum. ou para nos fazer pensar sobre as coisas que acontecem na vida. Então, as artes em si não são um problema. Pelo contrário, são caminhos pelos quais se podem atingir as pessoas, se alcançar as pessoas, né? Então, as artes estão aí para nos ajudar na reflexão, para nos ajudar a nos interiorizarmos, a termos contato com Deus, mas para nos ajudar também a fortalecer este vínculo com o Senhor. Uhum. Só que muitas vezes a gente tem visto um denigrir das artes, que têm sido utilizadas para fazer, no sentido ruim, apologia a coisa que não presta, Uhum. para conduzir o sentimento das pessoas também para algo que não vale a pena, como citava ali, a luxúria, Para sensações, para né? sensações. Uhum. Só que aquilo, devo tomar cuidado. A arte em si, ela é até vista pela igreja como uma grande oportunidade, uma grande ferramenta para nós anunciarmos o evangelho. Uhum. Dizia, né? Na Idade Média, Na né? Idade Média, se as pessoas muitas das pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever. Então eram utilizadas das figuras justamente para tentar ilustrar para as pessoas aquelas cenas do evangelho. E quantas obras fantásticas Sim. que são legado da Idade Média, né? Nas catedrais, né? Sim, sim. É. Muita coisa bonita da Idade Antiga, da Idade Média, por incrível que pareça, a gente ainda sente também, mesmo na Idade Moderna, mesmo na Idade Contemporânea, alguns vestígios ainda de beleza, né? Sim. Só que não é o que se dá mais destaque. É. Hoje em dia o pessoal tá feliz para dar o exemplo de uma música, com uma música que denigre a própria imagem da mulher, que denigre a própria imagem das pessoas, que não tem, me desculpe a sinceridade, não tem letra, não tem conteúdo, não tem melodia. Não tem qualidade musical também, né? É uma coisa ali que parece de fato, como ele dizia ali, uma coisa, uma cacofonia, uma coisa bagunçada. É um barulho, não é uma música. Que hoje é até estranho quando a gente vê, por exemplo, a gente tá ouvindo uma música no YouTube e nos comentários vê um jovem falando que acha que nasceu na geração errada porque gosta de músicas. Eu sou essa pessoa que fala, não pertenço a esse mundo de hoje não, em termos de música. Sim, mas a arte é a forma de tocar no coração. E o diabo sabe disso. Como eu dizia, ele é inteligente. Ele é ardiloso, ele toma bem, ele explora bem esse mundo, né, das artes. Ok. A produção vai colocar na tela para você assistir também uma curiosidade que foi o ChatGPT sendo usado para perguntar se você fosse o diabo, aí como é que você ia fazer para perder as almas, para levar para o inferno? Eu perguntei para o ChatGPT, se você fosse o demônio, qual seria seu plano para destruir as novas gerações? E olha o que ele respondeu. 1. Centralizar o controle educacional concentraria todo o ensino nas mãos do Estado, proibindo ou desincentivando as famílias de educarem seus filhos e eliminando a autonomia familiar. 2. Fragmentar a família enfraqueceria os laços familiares, promovendo a ideia de que o Estado e instituições externas sabem melhor como criar e educar as crianças. 3. Prolongar o tempo na escola e reduzir o papel dos pais. Aumentaria a carga horária escolar e anteciparia o início da escolarização, afastando as crianças da influência dos pais. 4. Simplificar o aprendizado, removeria disciplinas que promovem reflexão crítica, como filosofia e lógica, criando gerações incapazes de questionar ou pensar profundamente. Depois ele segue: incentivar a dependência tecnológica, desmoralizar figuras de autoridades e dependência total do Estado. Parece que alguém andou aplicando esse plano direitinho, hein? Se você quer saber como recuperar o sentido da educação e resgatar o protagonismo da família, você tem um chamado. Convocação Homeschooling. Será dia 23, às 20 horas, ao vivo. Comente dia 23 e receba seu convite. Bom, essa mulher que está apresentando o vídeo é a Karen Mortin. Ela tem um perfil muito famoso nas redes sociais, que é o Diário Desescolar, e que ela incentiva o homeschooling, né? Não o homeschooling, não somente o homeschooling integral, né? Mas da família ser protagonista da educação dos seus filhos. E você vê como a lista do ChatGPT ela é maior, ela vai seguindo, mas um dos pontos centrais, né?
que eu acredito muito que é uma influência demoníaca, é você destruir a família. Se você destrói a família, você, como o diabo, logra êxito, né? Como diriam os juristas, você logra êxito. E aí, padre, qual a importância das famílias nessa luta contra o demônio, contra o diabo? Logra o êxito, mas eu também usaria a imagem do futebol, por exemplo. Quando é que o demônio levanta a taça da vitória, que ganhou o campeonato, né? A família nós chamamos de igreja doméstica. Se nós lembrarmos até a história da igreja, sabemos que no começo nós não tínhamos as capelas, as catedrais, as igrejas, né? Se reunia ali nas catacumbas, se reunia nas famílias ali e se faziam a leitura, nessa estrutura que pouco ao tempo foi sendo construída e que hoje se consolidou como uma missa, né? Então, se reuniam nas casas para rezar, para fazer a fração do pão, para fazer o ágape, a caridade, né? E nós vamos vendo que com o tempo isso vai se perdendo. Nós vamos vendo que as famílias perderam, como dizia ele, o pai e a mãe, figuras que perderam a autoridade, já não dão mais um testemunho de fato de fé para os seus filhos. Então, parece que alguém fez do jeito errado, mas fez a lição de casa, né? Então, vai desmanchando aquilo ali. Enquanto via o vídeo da Karen. A da Karen, Da sim. Karen. Ficava pensando no Gênesis. Havia uma harmonia. Deus, Adão e Eva. No Éden, no jardim. E me parece que Deus queria eles como família. Aliás, ele nos quer como família. E como que a serpente vai e faz? Ela semeia discórdia. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? Não. Nós podemos comer das árvores do jardim, exceto daquela. Não, imagina, é que Deus não quer que vocês sejam como ele, não sei o quê. Vai com essa história furada, né? Sim. E destrói ali uma relação familiar. Depois Caim e Abel. Coloca ali uma desconfiança, uma inveja um no outro e faz com que um queira a vida do outro, que um não perceba o dom de Deus, que um não perceba que os dois têm aspectos da bondade, da misericórdia, da providência divina. Então, hoje em dia, destruir as famílias, tirar a responsabilidade dos pais, tem sido um grande problema. Porém, eu vivo numa realidade lá na paróquia, não vou citar o bairro, mas que eu fico pensando assim, essa geração de crianças que estão agora aqui são resistentes. A gente convida, dificilmente vem, é um ou outro que vem, mas já são filhos de uma geração que já foi educada desse jeito. Então, hoje em dia, fico pensando, deveríamos fazer os pais tomarem consciência da missão que eles possuem, a missão do marido, a missão da esposa, do homem, da mulher, mas olhando em certas realidades, fico pensando, mas adiantaria também colocar na mão deles, uma vez que eles também já se perderam? Nós já não estamos mais na primeira geração, já estamos numa segunda, numa terceira geração que se perdeu. Há de se educar não só as crianças, mas os pais e mães dessas crianças. Sim, só que aí vai exigir muito trabalho, porque quem já está com a cabeça muito encardida, vamos dizer assim, como é que a gente vai fazer? Mas aí nós devemos rezar, confiar a Deus e pedir a Ele que nos dê criatividade para saber como fazer, e perseverança. Mas estamos aqui também para isso, né? Sim. O podcast é uma forma da gente despertar a consciência das famílias. De fazer chegar até essas pessoas. Até elas de alguma porque forma. Hoje em dia, apesar de muitos terem necessidades, me parece que até os que têm muita necessidade não deixam de ficar sem isso daqui. Não Então, fica, é uma forma de chegar até eles também. Se eles estão aqui o tempo todo, então é uma forma da gente também chegar. Né? Se não vão abrir, se não vão assistir, não sei. Mas foi enviada aquela semente de mostarda. Exato, padre. E o que eu penso muito assim, ó, se um assistiu e provocou uma reflexão, missão cumprida. Sim, não são os números. É por causa desse negócio de números que a gente vê tanta coisa errada acontecendo. Exatamente. Ou mas likes, a né? qualidade. Exato. Bom, a última frase, antes do nosso bate-bola final, é uma frase lá do perfil do Reunião de Paz, do Instagram do Reunião de Paz, que fala: o caminho para o céu parece o inferno. O caminho para o inferno parece o céu. Seria uma paráfrase. Falei certo, paráfrase, né? Sim. Seria uma paráfrase daquele evangelho
em que Jesus diz que o caminho que leva para o reino, ele é estreito, ele é apertado. Isso, a porta é estreita, né? Agora, o caminho que leva à perdição é largo. A porta é larga para o inferno. Exato. Então, devemos tomar cuidado. Às vezes, parece muito mais fácil, muito mais prazeroso este caminho que leva ao inferno. Ou essa espiritualidade que não me cobra responsabilidade, que não me cobra um compromisso de vida cristão. Então, esse parece mais fácil. Não precisa de esforço, não precisa de empenho, não precisa de sacrifício, não precisa de nada. Mas, no final, a gente não chega onde devia. Como dizia... Agora, o caminho de Deus, ele é certo. Como dizia o Padre Zezinho numa das suas músicas, né? Me foge o nome agora, mas ele dizia, o caminho, parafraseando novamente, o caminho de Deus, ele é torto, ele é difícil, mas ele é feito para chegar. É isso aí, muito bom. Bom, vamos então agora para nossa chamada oral? Vamos. É o finalzinho, hora da chamada oral, reunião de paz. Bom, padre, aqui basicamente eu falo uma frase, o senhor termina, algumas dessas coisas que eu preparei a gente já meio que falou, mas só para ficar aqui resumido, que isso dá um bom corte. Tá certo. Vamos lá, mente vazia. Oficina do diabo. Eu sabia, né? É óbvio. Mente ocupada. Mente ocupada é sinal de alguém que está caminhando com Cristo. O diabo treme diante de... Um cristão que conhece o Cristo, que conhece a sua fé e que busca vivê-la. E uma arma contra o demônio? Mais do que uma arma, eu indicaria um escudo. Até porque quando a gente vai para a guerra, a gente não leva só arma, a gente também precisa se preocupar com a defesa. A palavra de Deus, bem lida, bem meditada, bem refletida. Ok. E alguma lição de casa para umas famílias que estão nos assistindo, padre? Eu gostaria de fazer mais um comentário apenas, eu sei que o tempo já tá estendendo, né? Mas quando a conversa é boa, a gente até esquece da hora. Hoje em dia eu tenho a impressão, Ju, de que muitas vezes nós, que nem dizia agora há pouco, né? A gente fala muito do inferno e às vezes esquece de falar do paraíso. Um dia eu comentava com o pessoal na paróquia também. Olha, será que para a gente vender o nosso peixe, o paraíso, vamos dizer assim, a gente tem que fazer tanto propaganda do inferno, dizendo que ele é pior do que que o peixe do concorrente é pior que o meu? Será que eu não deveria começar, claro, dizer sim dos perigos que ele me traz, mas sobretudo dizer às pessoas também das alegrias que o paraíso traz, do que o Senhor está nos prometendo? Se nós disséssemos isso, quem sabe não ajudaríamos um ou outro que fosse, né? A perceber a beleza de Deus, a beleza da graça de Deus. Ajudaríamos as pessoas a recordarem e se convencerem de que há um algo depois. Porque hoje em dia a sensação que eu tenho também é de que muitas pessoas já não creem no céu, já não creem no inferno, já não creem em Deus, porque tem aquela sensação de que não existe nada depois. E talvez não seria essa uma das formas do diabo sutilmente nos levar com ele? Se eu não creio que tem algo depois, eu vou ficar naquela sensação que a gente vê muitos hoje usando, para dar um exemplo, na política. Aqui sem querer dizer direita, esquerda, centro, mas dizendo num geral. Aquilo de não preciso me preocupar com a vida dos outros, não preciso me preocupar com o planeta, não preciso me preocupar com nada, porque eu vou morrer, vai acabar aqui, não tem nada depois, então eu preciso me preocupar em viver o aqui e agora. As outras gerações que se virem, que resolvam o seu problema, porque as gerações anteriores à minha não pensaram em mim. Então, será que não é uma forma que o diabo tem também de ir tentando nos fazer descrer de Deus, descrer da vida eterna, descrer uns dos outros, descrer até desta esperança que nós celebramos? Então, por favor, se querem uma lição de casa, não deixem que este tipo de pensamento aconteça na vida de vocês, porque do contrário vocês vão estar jogando fora tudo isso que nós estamos celebrando na Semana Santa e vão estar jogando fora esta grande alegria da Páscoa, que é a certeza de que Deus nos perdoou, de que Deus nos salvou, de que Cristo nos elevou à verdadeira dignidade humana e de que o céu está garantido para nós como herança. Agora, qual é a sua resposta diante do ressuscitado? Qual é a sua resposta diante do Senhor que te chama a viver como seu filho a santidade? É isso, uma boa meditação para essa Semana Santa, né? Para que as pessoas
parem aí para pensar, qual é a sua contribuição, né? De que forma você deixa rastro, né? De que jeito você está se deixando crucificar com o Cristo e de que jeito você está vivendo com o Cristo a alegria da ressurreição. Olha só, muito bom. Acho que uma ótima reflexão para essa semana, né? Padre Leonardo, muito obrigada novamente, né, pelo presente, pela generosidade de estar aqui com a gente, falando sobre Bíblia, sobre filme, sobre livro, e provocando reflexões importantes aí para o pessoal que nos acompanha. Muito obrigada. Muito bem, eu que agradeço, Ju, primeiro por ter compartilhado o vídeo naquele dia e olha quanta coisa que surgiu depois. Quanta coisa né? que surgiu depois, Então, né? eu agradeço o convite, a oportunidade também. Vejo o podcast, essas iniciativas como uma resposta das orações que a gente faz muitas vezes. A gente pede a Deus, né? Senhor, nos ajude a ter criatividade para responder às questões do mundo. Então, agradeço a oportunidade que você me deu também, mais uma vez, de viver o ministério e de compartilhar um pouquinho da experiência de fé. Todos temos algo a compartilhar, Com certeza. a passar adiante. Então, muito obrigado, que Deus abençoe. Amém. E para você que nos acompanha, uma Santa Páscoa em família, com muitas reflexões, meditações e até o próximo Reunião de Paz. Tchau, pessoal.